Bom dia, pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Fábio Batista. Hoje dia é 31 de novembro ou 1º de dezembro, eu não sei, novembro acho que tem 30, né? Então deve ser 1º de novembro. Eu vim aqui hoje falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu estava lendo ontem, graças à sugestão do meu super cliente Pedro, acho que é Pedro Henrique o nome dele, estudante de Direito, tá? Ele falou que gostou muito desse livro, eu já tinha lido há um tempão atrás, mas eu decidi fazer um resumo básico para poder trazer informações para você que quer ler esse livro. É um livro bastante interessante, foi escrito pelo super George Samuel Clason, que nasceu em 1874 e morreu em 1957. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia foi publicado em 1926, mas ele, na verdade, é uma coletânea de artigos publicados pelo George Samuel Clason em diversas publicações que foram coletadas ou divulgadas por pessoas que trabalhavam em bancos e em seguradoras para vamos estimular, né? Estimular como é que eu vou dizer? Estimular a educação financeira das pessoas. E eu tô me sentindo horrível porque eu não fui pra academia essa semana e minha barriga tá gigante. Mas de boa! Vamos lá continuar o texto, né? Porque a barriga não vai esperar, né? Então, depois eu vou pra academia, tá? Vamos que vamos. Então, o George Samuel Clason, americano, que morreu em 1957 e escreveu esse livro em 1926, que está fazendo quase 100 anos, né? 96 anos, se não me engano. O livro do... deixa eu ver, 96? É 96, faltam 4 anos para fazer 100 anos o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Fala sobre a história de pessoas que viveram ficticiamente há 5.000 anos atrás, na Babilônia Antiga, na cidade da Babilônia, que é famosa por ter os grandes muros. E tudo que a gente sabe da Babilônia vai ser usado pelo George Samuel Clason para poder contar a história dele, tá? Os personagens principais são Bansir, que é um fazedor de carruagens que nos introduz a história, o Kobe, que é um músico que junto com o Bansir vão nos levar até o terceiro personagem mais importante, que é o Ahad, que é um funcionário público que se tornou multimilionário. E também tem outro personagem bastante interessante, que é o Dabazir. Se eu não me engano, deve ser filho do Ahad ou é parente dele. Mas o Dabazir, ele traz para a história a ideia de escravidão e de transcendência da escravidão para o sucesso, tá? Então vamos lá. Escravos entram nessa história, trabalhadores entram nessa história, Nabucodonosor entra nessa história, os muros da Babilônia entram nessa história. A única coisa que não entrou na história foram os jardins suspensos da Babilônia, que são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pesquisa aí na internet sobre jardins suspensos da Babilônia e você vai entender. E a trajetória da Babilônia, da sua ascensão, criação de muros até a sua queda e desolamento, porque a Babilônia hoje é uma cidade deserta, é usada no livro para falar sobre dinheiro e finanças. Muito interessante, gente. O livro tem algumas dicas muito boas que são dadas aos futuros empreendedores, futuros milionários, futuros ricos, futuros trabalhadores, que são ideias básicas. A primeira delas é o pré-requisito, a ideia de que os pré-requisitos para se tornar rico não mudou, os pré-requisitos não mudaram, português, os pré-requisitos não mudaram nos últimos 5.000 anos e continuam os mesmos. Aí ele traz, no final do livro, ele mostra como essa história chegou, que seriam por tabuinhas cuneiformes feitas de barro cozido, ou seja, que os babilônicos escreviam as coisas e assavam esses tablets, e a gente conseguiu saber da história deles por meio disso. Aí, de acordo com o livro, é dessas tabuinhas que ele descobre essa história fabulosa aí sobre dinheiro na Babilônia Antiga. Primeira dica do livro é que 10% do nosso ganho deve ser dado a nós mesmos, não é dízimo para os outros, é a nós mesmos. Ele fala que nós pagamos a todas as pessoas e precisamos nos pagar. Daí ele vai desenvolver toda uma história de prosperidade, porque o Bansir e o Kobe começam a história trabalhando muito, mais falidos. Eles trabalham o tempo todo e não tem dinheiro nenhum. Então eles vão procurar o Ahad para saber como é que o Ahad, que era amigo deles, conseguiu chegar lá. Então essas tabuinhas aí vão entrar nessa história. Segundo princípio do livro, homens de ação são abençoados pela deusa da boa sorte. Ele traz essa ideia de que a boa sorte, a sorte, cai sobre aqueles que agem, não sobre aqueles que esperam. Lê lá no livro para você conferir. Terceiro princípio da riqueza. A riqueza não tem a ver com o quanto você ganha, mas sim
com o que você faz com o seu dinheiro, independente do tamanho do seu salário. Quarto princípio, agir quando é a hora certa é uma das coisas que tornam o homem o cara. Tipo assim, se você quer ser o cara ou a cara, não sei como é que faz isso em português, a mulher ou o homem, ou hoje temos o neutro, né? Como é que eu vou falar isso, meu Deus? Caso você queira ser a pessoa, vamos dizer assim, você tem que aprender a agir. Eu tenho que aprender a agir, todo mundo tem que aprender a agir, né? Na hora certa. E depois ele vem falar sobre o poder da renda passiva, né? Que o dinheiro não necessita descansar como nós humanos, por isso ele pode trabalhar como um escravo permitido para todas as pessoas. Muito interessante isso aí. Também ele traz a ideia de que nesse trabalho todo de guardar e colocar o dinheiro para trabalhar e saber como fazer isso para não destruir o valor do dinheiro, aprender a diminuir os custos. Eu fiquei meio tenso com isso porque eu não gosto tanto dessa ideia de diminuir. Eu vou traduzir aqui para vocês: melhorar o uso do dinheiro, porque na minha experiência pessoal, o dinheiro, pelo que eu estudei, gastar é uma forma de investir. A gente começa a aprender que gastar é gastar, mas depois a gente aprende que gastar é investir. Mas para iniciante o livro fala sobre isso, reduzir. E isso é correto, porque muitas pessoas no início da carreira, elas gastam mal, né? Então elas precisam realmente diminuir os gastos. Isso vai poder fazer elas investirem mais ou guardarem mais. Outro princípio é investir o dinheiro em coisas que nós conhecemos e não no que não conhecemos. Também tem a ideia de investir no dinheiro para se tornar uma pessoa mais capaz de fazer coisas, eu diria que investir em educação, e também proteger o dinheiro de riscos. Como gastar o dinheiro de forma, ou investir o dinheiro de forma a diminuir os riscos que podem acontecer com ele. Tudo isso está no livro, tá? E aí o livro tem vários capítulos, eu vou ler aqui para vocês alguns dos temas, nome dos capítulos. Tem um prefácio, tem um capítulo Homem que Desejava Ouro, tem o Homem Mais Rico da Babilônia, tem 7 soluções para a falta de dinheiro, que são começar a fazer dinheiro, saber como fazer o dinheiro crescer, controlar gastos, multiplicar rendimentos, proteger o tesouro contra a perda, saber fazer investimentos lucrativos, conseguir assegurar uma renda para o futuro caso a gente fique doente, sofra, desapareça, etc e tal, e aumentar a capacidade de ganhar. São 7 princípios que ele dá lá uma aula, o Ahad dá uma aula para os meninos lá, né, da Babilônia, a gente aprende com eles. Aí fala da deusa da boa sorte, depois vem falar das 5 leis de ouro, que eu não sei se eu vou ler aqui, porque senão meu vídeo vai acabar, mas são 5 leis muito top, vou ler só a primeira. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos que 1/10 de seus ganhos a fim de criar um fundo para seu futuro e da sua própria família. As 5 leis do ouro vão falar do que eu já falei aqui, só que ele escreveu em 5 leis específicas. E eu não vou dizer para você, para que você leia o livro, eu vou colocar o link aqui para você comprar também, tá? Se você quiser comprar o livro. Vou pular essa parte aqui e vou para o próximo capítulo, que é o negociante de camelos da Babilônia, que ele traz a história dos escravos, como sair da escravidão e se tornar um homem livre, que acho que fala sobre dívida, né? Subliminarmente. Ele fala das tabuinhas de argila da Babilônia, fala do homem de mais sorte da Babilônia, o que é sorte, né? E os esboço histórico sobre a Babilônia. Eu acabei de esquecer alguma parte aqui, porque tem um capítulo que fala sobre o emprestador de dinheiro da Babilônia, que ele vai falar sobre essa função e para que serve o emprestador de dinheiro e como utilizar ele para nosso melhor sucesso. E eu vou ficando por aqui, porque senão eu só tinha 10 minutos de tempo para gravar esse vídeo, tá? Eu tenho aqui a lista, vou ver se eu consigo digitalizar isso aqui, fazer um PDF, tá? E colocar para vocês. Mas desejo a todos um ótimo dia. Se você não leu esse livro, leia. Se não leu, escute. Eu estava ouvindo ele, não ouvi no e-book não, no e-book tem PDF, mas não tem áudio. Em áudio tem aqui no YouTube, tem. Mas, brigadão e até daqui a pouquinho que eu tenho aula de economia, introdução à economia agora. Tchau, gente!